Na sexta-feira passada, o Senhor falou conosco sobre liberte-se do sentimento de vitimismo, que é aquela pessoa que se sente vítima de tudo, se sente vítima das situações, vítima dos problemas, vítima das circunstâncias. E esse sentimento de vitimismo, ele me impede de crescer, ele me impede de avançar, ele me impede de romper. E muitas vezes o inferno, ele consegue prender as nossas vidas nesse sentimento. Ai, coitado de mim, ai, porque eu não consigo, eu não fui, eu não fiz, porque eu não tive oportunidades, porque não me deixaram, porque tem inveja de mim. Enfim, várias situações em que muitas vezes nós, quando analisamos a nossa vida, nós percebemos que nós deixamos esse sentimento entrar dentro do nosso coração. E quando nós permitimos que o vitimismo entre no nosso coração, nós desconsideramos a nossa filiação em Deus. Nós não somos coitados e nem somos vistos como coitados aos olhos do Senhor. O segundo sentimento que Deus tratou na sexta-feira passada foi o sentimento de culpa. Por quê? Porque a culpa é algo que muitas vezes ela é imposta sobre nós e que nos aprisiona de uma forma absurda. Quantas pessoas não conseguem caminhar, não conseguem prosseguir, não conseguem avançar porque se sentem culpadas. Porque se sentem presas na culpa, porque não conseguem se liberar. E eu lembro que eu ministrei com vocês, eu ainda falei assim, ainda que o que tenha acontecido na sua vida tenha sido algo que você tenha provocado, porque tem coisas na nossa vida que é a gente mesmo que procura com a mão, né? Mas ainda que tenha sido dessa maneira, entenda, quando a palavra de Deus diz que o Senhor nos perdoou de todos os pecados, de todas as transgressões, Ele literalmente perdoou. Ele chega a dizer em Isaías o seguinte, eu não me lembro mais. Deus, Ele não guarda num arquivo, no trono dEle, não existe um arquivo no qual Ele guarda os nossos erros e as nossas falhas. Mas muitas vezes nós não conseguimos superar o sentimento de culpa. E na ministração de sexta-feira passada, o Senhor falou isso para nós. Liberte-se do sentimento de culpa. Pare de achar que você é culpado pelo que aconteceu, pelas circunstâncias que passaram. Você não é culpado. E eu vou te dizer o porquê. Porque Deus detém o controle e o domínio de todas as coisas. Então, se Ele não quisesse, Ele teria encontrado uma maneira de impedir o que aconteceu. Se Ele não impediu, é porque Ele detém o controle de todas as coisas. Então, se libere da culpa. E nessa noite, Deus vai dar sequência conosco, falando sobre um sentimento muito comum no nosso coração. Eu estava pensando hoje, enquanto eu orava aqui na igreja, o quanto Deus tem falado conosco sobre áreas da nossa vida que nos aprisionam. É uma coisa absurda, porque como cristão nós já entendemos uma coisa. O diabo ele não consegue nos tocar de fora. Ele não pode tocar a sua vida. Esse é o primeiro ponto, ele não pode tocar. Pastora, mas eu estou passando por uma situação difícil na minha vida. É Deus, a palavra de Deus diz o seguinte, que tudo que acontece a nós, que pertencemos ao Senhor, passou pelo trono de Deus. Tanto é que as Escrituras dizem que Deus não nos permite passar nada além do que possamos suportar. Nada além do que possamos suportar. E não é que Deus, querido, está sentado lá no trono falando assim, ó, deixa eu ver, eu vou permitir essa situação na vida da Tárcia para ver até que ponto ela suporta. Não, Ele sabe Ele sabe até onde a gente aguenta suportar. Mas o próprio Jesus disse o seguinte, olha, vocês vão ter pouquíssimas aflições no mundo, foi isso? Não, Ele disse assim, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Mas tende o bom ânimo, porque da mesma maneira que eu venci o mundo, você vai vencer o mundo. E quando ele fala vencer o mundo, ele não está falando só as trevas, ele está falando vencer na minha vida diária. Vencer as situações, vencer os problemas, vencer o inferno, vencer as tribulações. Então nós precisamos entender uma coisa, tudo que acontece na nossa vida passou pelo trono de Deus. Pastora, mas eu colho consequências de situações na minha vida hoje, de decisões que eu tive quando eu ainda não conhecia Jesus. E aí, pastora? E você acha que Deus não sabia? Eu estava conversando com a Poliana hoje à tarde, pregando para a Poliana hoje à tarde aqui na igreja. E eu estava falando para a Poliana, você já parou para pensar que quando Deus cria Adão e Eva e põe eles lá no paraíso,
E aí eles vão pecar, eles vão cometer, né, o pecado da desobediência, que foi aí que o pecado entrou no mundo. Você já parou para pensar que Deus sabia que ia acontecer tudo? Sabia ou não sabia? Sabia. Tanto sabia que Deus fala assim, lá em Pedro, que antes da fundação do mundo, Ele já tinha predestinado a igreja à salvação. Então Ele já sabia, vou criar a humanidade vai falhar. E eu estava falando com a Poli, você já parou para pensar que Deus tinha algumas opções no cardápio dele, que Ele poderia ter utilizado quando Adão e Eva pecou? Se você fosse Deus, lá no Éden, o que você faria? Quem aí tem coragem de falar, pastor, se eu fosse Deus, eu matava Adão e Eva, acabava com o problema, não acabava? Qual outra opção Deus teria? Hein, Pri? Hã? Você também matava? Todo mundo está matando Adão e a Eva aqui. Uma outra opção que Deus teria, além de matar. Então lá, matou, e o que mais? Fazer outro. Qual que é a dificuldade que Deus teria de fazer outro? Ah, vocês falharam, passar a faca vocês, deixa eu criar uma outra humanidade. Deus poderia ter feito um outro Adão e uma outra Eva sem o livre-arbítrio? Sim ou não? Vou fazer agora uma humanidade sem o direito de decidir nada. O desejo dessa humanidade que eu vou criar agora vai ser para mim. E Deus escolhe fazer o mais improvável, concorda? Que é o quê? Perdoar. E deixar. E eu estava falando isso com a Poliana hoje à tarde. Porque de todas as opções que Deus teria, Deus escolheu perdoar a humanidade e dar sequência. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que alguns frutos que nós colhemos na nossa vida hoje sejam resultados de decisões nossas no mundo, Deus já perdoou, mas Ele já sabia, gente. Isso não altera o plano de Deus. Eu estava orando essa tarde e algumas coisas o Senhor estava falando no meu coração. Eu tenho 2 pregações dentro de mim. Então eu vou mesclar as 2 pregações que estão dentro de mim. Dentro do mesmo texto. Eu estava orando essa tarde, eu quero que você pense comigo se isso já não aconteceu com você. Deus, Ele poderia ter feito outra humanidade. Deus, Ele poderia não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, que era o mais prático de tudo. E aí você vê o homem e a mulher falhando, você vê Deus olhando para os dois e dando uma oportunidade para os dois, sim ou não? Só que é interessante porque a gente olha para a oportunidade que Deus dá e a gente pensa assim, ó, não, Deus deu essa oportunidade, mas Deus apenas perdoou Adão e Eva. Foi só o perdão que Deus deu? Não. Deus poderia ter apenas perdoado Adão e Eva, mas Ele não se limita ao perdão. E eu estou te dando esse exemplo porque enquanto eu orava aqui nessa tarde, o Senhor estava falando isso para mim. Quantas vezes nós chegamos diante da presença de Deus, nós chegamos com alguma falha, com alguma limitação e nós confessamos ela para Deus, com alguma fraqueza, buscando apenas o perdão dEle. Deus me fez uma pergunta hoje, eu quero passar ela para você. Eu quero conseguir passar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque nós vivemos numa guerra aqui, ó, o tempo inteiro. Porque de um lado está a palavra de Deus que diz assim, ó, eu sei que você vai errar, você vai falhar, você vai cair, mas eu te dei o ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, para te levantar, te fortalecer e te levar à caminhada. Isso tá a palavra de Deus te dizendo todos os dias de um lado. Do outro lado está um inferno, plantando dentro de mim e de você a seguinte mentalidade: não funciona bem assim. Porque você não merece que Deus faça isso por você. Porque Deus não tem motivos para fazer. E Deus falou algo interessante para mim nessa tarde. Eu estava orando aqui hoje à tarde sobre uma situação específica da minha vida. E eu estava, sabe quando você está naquela assim, ó, eu quero pedir, mas eu estou, sabe? Deus, eu queria te pedir isso daqui, mas eu não me vejo merecedor. Porque foi uma coisa que eu cacei com a minha própria mão. Sabe aquelas orações que a gente faz, que a gente fala assim, poxa Deus, eu sei que o Senhor pode, mas com que cara que eu vou te pedir isso daqui?
porque afinal de contas isso aqui é colheita. E eu estava falando isso para Deus, e no meio da minha oração o Senhor falou para mim assim: por que você não pede direito as coisas? Você acha mesmo que eu não sabia que você tomaria essa decisão? Por que você trabalha o meu perdão apenas como perdão? Por que além do perdão você não busca a minha restauração? E aí Deus começou a conversar comigo. Deus já tem ministrado no meu espírito sobre isso. Mas aí Deus começou a falar comigo. E eu quero passar isso para você nessa noite. Você já reparou que tem coisas na nossa vida, e aí Deus começou a abrir a minha mente sobre isso, que tem coisas na nossa vida que nós vamos orar, mas nós não temos coragem de pedir para Deus, porque afinal de contas nós falhamos. E a gente fala assim: Deus, como é que eu vou pedir para o Senhor mudar isso daqui se fui eu que arrumei essa confusão aqui? Como se Ele não pudesse. Aí Deus trouxe a minha memória, me perdoe, eu deveria ter buscado a referência, e o Senhor trouxe a minha memória o seguinte texto: eu sou aquele que transforma a maldição em bênção. Você esqueceu disso? E na hora que o Senhor estava falando comigo, eu falei: Deus, é verdade, porque o Senhor falou para mim: você está aí pedindo para eu fazer o mínimo por você, porque de fato você está na situação que está por culpa sua. Porém, você está se esquecendo que eu sou aquele que posso pegar uma maldição e transformá-la em bênção. E não depende do teu merecimento, porque merecer você não merece nada. Nem o meu perdão você mereceria, nem a minha graça. Então, já que eu decidi te amar, Paula, a ponto de morrer na cruz, então entenda que eu te amo a ponto de consertar os seus erros. E muitas vezes nós não trazemos isso para dentro do nosso coração. Sim ou não? Quantas coisas nós não temos coragem de pedir para Deus, porque o inferno conseguiu colocar dentro do meio do seu coração o seguinte pensamento: você não merece, Mayra, então você não pode pedir isso para Deus. Você não é digna de pedir porque você falhou, isso aqui é fruto da tua falha. E nessa noite o Senhor está olhando para nós dizendo assim: ó, ainda que tenha sido fruto das suas escolhas, eu posso transformar isso em bênção. Só que o problema é que muitas vezes eu não enxergo assim. E eu acho mais fácil ou mais cômodo ficar lamentando o que aconteceu. Não é não? Ai, porque se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, se eu tivesse tido uma postura diferente, e Deus está olhando e falando: pois é, mas você não teve, então já que você não teve, me deixa tratar isso daí. Sabe uma coisa que Deus estava falando comigo hoje à tarde, que eu nunca tinha parado para pensar a respeito? Até mesmo as colheitas que nós temos. Existem coisas que acontecem na nossa vida que são fruto de plantações. A Bíblia não diz que tudo que eu planto eu colho? O Senhor falou para mim assim: até na plantação eu tenho poder de limitar até onde você vai colher. O problema é que você decide colher eternamente. Porque na hora que você... Gente, Deus falou uma coisa para mim que eu achei incrível. Eu tive uma decisão péssima na minha vida. Péssima, um exemplo. E aí eu vou colher a consequência da péssima decisão que eu tive lá atrás, ok? E o Senhor estava falando para mim assim: você vai colher. Eu não estou dizendo que eu tiro de você a colheita, eu estou dizendo que eu delimito a colheita. Eu deixo você colher até onde você precisa para aprender. Dali para frente eu posso transformar em bênção. Você quer ou quer continuar colhendo? Só que muitas vezes a gente escolhe o quê? A gente já aprendeu de Deus naquela área, e era isso que Deus estava falando para mim. Às vezes você já aprendeu de Deus naquela área e insiste em continuar colhendo. Como assim, pastora? Simples. Quantas vezes eu e você expomos no trono de Deus a realidade do nosso coração? Quantas vezes? Sabe, eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu fazia bastante, hoje eu obtive uma resposta interessante da parte de Deus. Você já se perguntou por que Deus deixou o diabo tocar em Jó? Você nunca se fez essa pergunta? Nunca? Vocês nunca tiveram essa... Quem já leu a história de Jó aqui? Qual é a história de Jó? Quem me conta a história de Jó?
Jó era um homem muito rico. Interessante, né? O diabo ele vai na presença de Deus. Você acha que Deus não sabia o que o diabo estava fazendo lá? Sabia. E aí ele vai, e aí o interessante é que Deus faz a pergunta para o diabo. Você conhece Jó? Daí o diabo, eu conheço, mas tudo que ele faz porque o Senhor o cobre de bens. Porque o dia que o Senhor não fizer, certamente ele te abandonará. E aí Deus vai dar uma resposta para o diabo muito interessante. E o diabo vai pedir, né? Então deixa eu tocar para o senhor ver. E aí Deus fala o quê? Vai. E aí você vai perceber no primeiro e no segundo capítulo, Deus fazendo o quê? Deus permitindo Jó perder absolutamente tudo. Hoje eu vou falar com você um pouco sobre o medo. Ai, gente, sentimentozinho. Eu não estou falando aquele medo, irmão, que você tem, igual eu tenho medo de altura. Não, irmão, eu estou falando aquele medo que vem do inferno mesmo, para travar a sua vida. Aquele medo que te impede de avançar, de conquistar, de sair do lugar. Estou falando desse medo, deu para entender, né? O medo, ele é um sentimento, ele é uma das armas mais poderosas que o inferno tem contra nós. E eu vou te dizer o porquê. Porque o medo, ele tem a capacidade de atrair para perto da gente exatamente o que a gente está com medo. Vocês já repararam isso? O medo parece que ele tem um sensor, que aí aquilo que você tem medo, vem para perto de você. Você pode reparar isso no mundo animal. Quem tem medo de cachorro, eu tenho medo de galinha. Tenho medo de galinha, eu tenho medo de barata. Eu tenho a impressão que elas me procuram. Porque eu tenho medo. É incrível como aquilo que nós temos medo, nós inconscientemente atraímos para perto de nós. E eu quero usar Jó de exemplo nessa noite. Porque você vai perceber na história de Jó, que o motivo pelo qual Deus vai permitir que aconteçam situações na vida de Jó, nada mais é uma plantação do inferno no coração de Jó. Eu falei no início da palavra, o diabo ele não pode nos tocar de fora para dentro. Então como ele nos toca? De dentro para fora. Como assim? Lá em Efésios a palavra do Senhor diz o seguinte, que a nossa batalha funciona na mente, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Eu tenho até que passar para a irmã. A armadura de Deus, e ele vai falar que eu tenho que usar o capacete da salvação para que os dardos inflamados do maligno não invadam a minha mente. O que são esses dardos? Pensamentos. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo inferno através dos pensamentos e dos sentimentos que são implantados dentro de nós. E pasme, que eu vou te dizer agora, na maioria das vezes eles são implantados pelo inferno dentro do meu e do seu coração de uma maneira sutil, numa conversa com uma pessoa como se nada estivesse acontecendo. Eu quero te fazer uma pergunta, como você chegou até Jesus? Ouvindo a palavra? Foi ou não foi? Como que você se converteu? Alguém chegou em você, falou o plano de salvação, foi ou não foi? Aí você falou, nossa, eu preciso de Jesus. Aí você começou a vir na igreja, aceitou Jesus. Como que a sua vida vem sendo transformada? Não é através da palavra? Mas você já parou para pensar que da mesma maneira que Deus usa a palavra para converter você, o diabo usa a palavra para inflamar você? Sim ou não? Então, se da mesma maneira que eu fui ouvindo uma palavra de Deus, e essa palavra aos poucos foi entrando dentro do meu coração, gerando fé, gerando credibilidade dentro de mim, eu preciso tomar cuidado com o que eu ouço no meu dia a dia, porque as palavras que estão sendo ecoadas ao meu redor, elas vão sendo implantadas dentro de mim.
E eu vou te dar um exemplo disso. Tem uma cantora do Renascer das antigas, ela fez parte dos primeiros Renascer. Ela chama Benny Jackson. E ela teve Covid. E ela ficou muito ruim, já é uma senhora de idade, e ela ficou muito mal mesmo. E ela estava no hospital, em coma, deitada, e ela ouviu, ela estava em coma, então ela não conseguia falar nem nada, ela contou o testemunho, tá? E ela disse que ela ouviu a médica chamar o marido dela e falar para o marido dela: nós a perdemos. Não há mais o que fazer. Haverá falência múltipla dos órgãos em pouco tempo. E ela, inconsciente não, né? Ela estava ali, ouvindo tudo que estava acontecendo, mas sem poder fazer nada. Mais ou menos. Quantas pessoas morreram com Covid porque acharam que ia morrer com Covid? Gente, você pega gente que morreu com Covid, que era novinho, e gente idoso, custando para levantar, para andar. Falou: não morro desse trem, eu não morro, e não morreu. Mas não é verdade? Gente, eu vi uma senhorinha, 90 anos, a velha saiu do hospital, foi comemorar bebendo. Bebe, fuma, passou pelo Covid, sobreviveu. Daí o médico perguntou, né? Os repórteres perguntaram: mas o que a senhora pensava? Ela falou assim: de Covid eu não morro. Mas é uma mentalidade errada? Não. O que a Benny Jackson fez? Ela conta no testemunho dela que ela estava deitada e quando ela ouviu a médica falar, ela começou a orar. Eu não posso me mover, mas eu posso orar aqui na minha mente. Ela começou a orar e ela falava na mente dela assim para Deus: eu não vou morrer. Eu não aceito essa palavra de morte na minha vida. De Covid eu não morro. E ela falava que todos os dias, é porque ela tinha, né, momentos em que ela tinha consciência, mas ela não acordava. Não subestime uma pessoa no hospital, a gente não tem ideia do que está acontecendo ali. E aí ela disse que ela começou a orar e ela falou para Deus: eu não aceito essa palavra de morte, eu não aceito essa palavra de morte, eu não vou morrer. Qual foi o resultado dela? Ela não morreu. Ela foi voltando. Os médicos falaram: não estou entendendo. Porque pelo diagnóstico, o prognóstico dela era morte. Ela já não tinha mais saturação suficiente. Mas por que o diabo não conseguiu? Gente, se ela morresse, ela ia para o inferno? Não, ela é uma serva de Deus. E é aí que eu quero chegar com você. Porque às vezes a gente acha que o diabo vai implantar algo em nós. Ai, não morreu porque era vontade de Deus. No caso dela não era vontade de Deus. Só que ela entendeu uma coisa: o diabo está tentando plantar dentro de mim uma palavra de morte. Epa, a morrer agora eu não vou. Deus ainda tem plano para a minha vida e eu vou viver cada plano, cada minuto de projeto que Ele tem para mim. E eu não vou aceitar minha morte, ponto final. Deus foi trazendo ela de volta. E é isso que precisa entrar dentro do meio do seu coração. Quantas vezes você está no teu trabalho, você está na tua família e surgem comentários. E aqueles comentários, eles vão entrando como semente dentro de nós, gerando um temor. E você sabe qual foi o problema de Jó? O problema de Jó foi o seguinte: no capítulo 3, versículo 25, ele vai fazer a seguinte declaração para Deus: o que eu temia... Abre lá, 3:25. O que eu temia... Diz assim: o que sempre temi veio sobre mim, e o que eu tanto receava me aconteceu. Trocando em miúdos, por que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó? Porque havia uma semente maligna do medo. Se você pegar o primeiro capítulo do livro de Jó, você vai perceber. Os filhos de Jó faziam banquetes todos os tempos, todos os meses, toda semana. E Jó fazia o quê? Ia lá oferecer sacrifícios em favor dos filhos, porque ele tinha medo dos filhos dele pecar contra o Senhor. O diabo viu em Jó um sentimento que ele poderia usar. Você tem medo que os seus filhos se percam? Pois eu vou usar o que você tem contra você. Você tem medo dos seus filhos? Então eu vou usar os seus filhos. Foi exatamente isso que o inferno fez. Trabalhou a implantação de um sentimento dentro do coração de Jó. Quem colocou o sentimento de medo lá? Foi Jó? Não, foi o inferno.
Daí está eu e você lá no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, no meio da parentela. E aí você ouve o seguinte comentário: nossa, como que o mundo está difícil. Eu concordo que está difícil. Meu Deus, como está difícil criar filho hoje. Cuidado. Olha, você tem que tomar cuidado porque está muito complicado. E é muita droga, é muita prostituição. Se você não vigiar, as palavras que estão entrando, elas vão virando semente. Daqui a pouco você já está pensando: meu Deus do céu, quando meu filho crescer, o que vai ser? Se Deus tem poder, como é que eu faço para segurar esse menino? Como é que eu faço para segurar essa menina para não desandar? Eu estou mentindo? Ou já passou na cabeça de vocês esse pensamento? Já ou não já? Cuidado. Porque esse pensamento, ele não é seu. O que Jó mais temia aconteceu com ele. Mas só que quem plantou o temor lá? Deus? Não. E a gente cai nessas coisas sem perceber. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa. E a pessoa virou para mim e falou assim: nossa, mas está tudo muito caro. Porque você vai no mercado, você sai de lá com 3 sacolinhas, com 4 sacolinhas. E eu concordando com a pessoa. É verdade que ela falou? É verdade, está tudo muito caro mesmo. Você vai com R$100 no mercado, sai com 2 sacolas. É verdade? É verdade. Só que o senhor, ontem o senhor me deu um estalo e falou assim: você não entendeu. Quando você ouve uma palavra e você assimila ela dentro de você, você está dando um direito para o inferno lutar contra você naquela área. E ele vai fazer com que aquilo seja regado cada vez mais. Então, se é uma preocupação, essa preocupação ela vai aumentar, ela vai aumentar, ela vai aumentar, até aquilo que você tem medo acontecer. E aí, no final, você ainda vai virar e falar assim: ai, bem que eu sabia que ia acontecer. Não, você não sabia, você só deu corda para o inferno fazer aquilo que você estava dando um direito. Entenda isso. O diabo, ele trabalha com direitos. Direitos. Você viu aquele ditadinho de mãe, de pai? Quem cala, consente. Quem conviveu com o bispo vai lembrar que ele tinha uma postura assim. Você não podia falar nada negativo para ele. Que ele já, não sei. Era incrível. Você falasse para ele assim: nossa, o senhor está cansado. Estou cansado não. Porque você está querendo colocar cansaço em mim? E às vezes a gente até não entendia muito bem por que ele tinha essa postura. Mas sabe por que ele tinha? Porque ele entendia uma coisa: se eu aceitar essa palavra, ela vai virar semente. Você nunca teve a experiência de contar uma coisa triste da sua vida para alguém e você não está triste no momento que você está contando? Vou dar um exemplo. Você está contando uma coisa que aconteceu com você no passado. E aí a pessoa começa assim: nossa, Brenda, coitada de você. E aquilo vai entrando, a pessoa vai falando com você, vai entrando no final da conversa, você está lembrando do passado, com o sentimento do passado, com a dor do passado e se sentindo uma coitada por ter passado aquilo. Vocês já tiveram essa experiência? Alguma coisa parecida? De você estar... E você não estava triste. Você começou a comentar: nossa, eu já passei por uma situação parecida. Porque aconteceu tal. De repente a pessoa: nossa, coitada de você, Marinete, como é que você conseguiu? No fim você já estava: ai, coitado de mim mesmo. Porque é um negócio que vai entrando e vai alimentando a gente. Toma cuidado com o que você ouve. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa e na hora eu orei, né? Foi um pedido de oração. E eu falei assim: Deus, o que eu vou orar? A pessoa está passando um momento difícil. E, gente, não adianta, né? Facebook, WhatsApp entrega as pessoas. Tem jeito. E aí essa pessoa está passando por um processo um pouco difícil, complicado, de casamento, essas coisas. E, ai, pastor, ora por mim, estou muito angustiada, não estou conseguindo superar o meu passado, estou conseguindo superar as perdas que eu tive, né, de relacionamento e tudo mais. E na hora o senhor falou para mim assim: bom, o que ela ouve? O que ela ouve? Quem é que veio do mundão, velho? Você reparou que lá no mundão, quando começa a tocar uma música de corno e você foi corno? É verdade. Você já reparou lá no mundo? Quando começa a tocar uma música de corno e você foi corno, você relembra? Não é? E é uma coisa tão esquisita que aí todo mundo se abraça e vai cantar: o dia eu fiz, né? Fui eu. E levanta o copo. Tá amargurada. Não é?
Bebe, chora. Nossa, é impressionante como você relembra o chifre. E a dor do chifre, tudo, você relembra tudo, absolutamente tudo, você revive tudo. E na hora que ela me mandou uma mensagem, o Senhor falou para mim assim, enquanto você pode até orar por ela. Mas enquanto ela não mudar os hábitos dela, nada mudará. Eu falei, por quê, Senhor? O Senhor falou para mim assim, dá uma olhada nos status dela. E aí eu fui olhar, e é uma pessoa que eu tenho nos meus status, óbvio, né? Ela tem meu contato. Como que você sai de um relacionamento, de um namoro, de um casamento, e você quer prosseguir, e você quer deixar o passado para trás, não deu certo, não deu certo? Fala para mim, como que você vai seguir ouvindo Leandro Leonardo? Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Não, fala para mim. Como que você vai superar o passado de um término de relacionamento? Eu estou te dando um exemplo do que eu ouvi hoje. Ouvindo Marília Mendonça. Fala, meu irmão. E eu achei interessante na mensagem dela. Eu não consigo. Gente, na hora que ela falou, eu não consigo superar. O Senhor falou, mas não vai nunca. Ouvindo o que ela ouve, não vai. Porque as palavras que ela ouve remete tudo que ela passou. Eu não tenho nada contra a Marília Mendonça, nem conheço. Já ouvi falar. Mas uma das coisas que eu vi nas entrevistas, no dia do velório dela, 90% das mulheres que foram entrevistadas disseram o seguinte: eu me identifico muito porque ela canta a minha vida. Está amarrado, irmão. Que mulher quer ficar pagando motel para marido, trair, gente? Mas não é a música, não fala isso? Está amarrado, cancelado em nome de Jesus? Umas músicas que falam, eu estou com você, mas eu gosto do outro, eu queria até com o outro. E eu vou te encontrar e depois vou voltar para o outro. O que é isso, gente? E aí, só que são coisas que muitas vezes passam desapercebidas. Passam ou não passam? O pessoal canta achando que não tem nada a ver. Filho, é o que você está trazendo para dentro da sua vida. Porque aquilo ali, da mesma maneira, você já teve um exemplo. Todo mundo aqui já passou por isso. De um dia você está mal, na fossa. E você ouviu um louvor e aquele louvor te levantar. Quem já teve essa experiência? Meu filho, se um louvor te levanta, você acha que com a música do Satanás não te derruba? Está vendo como que a gente não presta atenção nas coisas? O Senhor falou para mim assim, a primeira coisa que ela vai precisar parar de fazer, ouve o que ela ouve. Participar do tipo de reunião que ela participa, porque as músicas que ela ouve são músicas que prendem ela nesse passado, que ela quer tanto se libertar. Mas aí, Deus é muito engraçado. Porque o Senhor falou para mim assim, olha que loucura. Ela quer esquecer o passado, chega na casa dela, liga a televisão, põe uma cerveja e liga a música lá da sofrência. Vai esquecer quando? Nunca. Eu estou te dando um exemplo mundano, mas eu posso te dar um exemplo gospel. O que você ouve na sua casa? Porque se as músicas pseudo-cristãs que eu ouço, o que a letra dela diz? Porque tem muita música que se diz cristã, que fala de lamento. Fala ou não fala? Que eu estou sofrendo. Eu nem sei quais são as músicas mais, porque eu não escuto. Mas eu vou citar essa. Não é Sabor de Mel. Porque sabor de mel é até do crente vingativo, né? Mas eu vou citar Aquieta Minha Alma. Você está lá. Irmão, você quer receber algo de Deus para te levantar? Então vai escutar um louvor que seja no mínimo bíblico. A primeira parte dela ela é até bíblica. Aquieta minha alma, faz o coração ouvir tua voz. Aí, de repente, já começa. E a minha alma grita, queima, pega fogo, tenta me fazer parar. E aí você já começa, meu Deus do céu. Eu já começo a descer a ladeira a música. E você pode reparar, não são músicas que quando você termina a oração, você sai melhor. Você sai choroso. Porque tocou a esfera da tua alma, mas não para te transformar. É melhor você pôr um 500 graus lá da Cassiane. No mínimo.
Você vai sair de lá acordado. 500 Jesus, cheio de poder. Ué, melhor, gente, do que pôr essas coisas que você fica lá chorando. Eu estou sofrendo. Eu estou morrendo. Já que eu estava falando de música, tem umas músicas que não tem cabimento. Olha, gente, imagina Deus Pai lá no trono, esperando uma adoração. E tá lá a Priscila, deixa queimar, deixa queimar. E Deus olha e fala, queimar o quê? Queimar o quê? Ai, pastora, mas é um louvor que me toca. Não, irmão. Se eu preciso vigiar com o que entra pelos meus ouvidos, eu preciso ter ouvidos sensíveis. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se não toca a Deus, toca alguém. Se não sobe o meu louvor para algum lugar, ele vai. Você pode ter certeza. Ou ele sobe ou ele desce. Mas ele não fica no ar. Quem está recebendo esse tipo de adoração? Porque hoje a gente vive uma geração que as músicas são músicas egocêntricas. É o homem no centro de tudo, é tudo eu, tudo eu. Isso não é louvor. Você quer pôr um louvor que vai edificar a tua vida, então põe um louvor que adore ao Senhor, que exalte ao Senhor. Ai, pastora, mas esse louvor não fala nada do que eu estou passando. É esse mesmo que você tem que ouvir. Para que você quer ouvir o que você está passando? Já não basta você ver o que você está passando. Você ainda quer ouvir alguém cantar o que você está passando, irmão? Não é verdade? Vai pôr um louvor que fala que Deus quebrou, que Deus fez, Deus aconteceu, né? Vai lá, eis o mar, e Faraó veio, e Faraó morreu, amém, glória a Deus. Põe um trem que vai te edificar. Eu estou dizendo isso para você por quê? Porque muitas vezes nós não atentamos para aquilo que está entrando pelos nossos ouvidos. E o medo, ele é implantado dentro do nosso coração de duas maneiras. Primeiro, daquilo que ouvimos. Sabe um exemplo interessante demais? É aquela mulher que não tinha filhos. E aí o profeta fala, chega para ela, né? Ah, eu quero saber o que essa mulher tem. Ah, não tem filho. Então dá um filho. Vou pedir a Deus para Deus dar um filho para ela. E aí ela chega e o profeta fala para ela, olha, Deus vai te dar um filho. O ano que vem, nessa época do ano, você vai ter um filho. Ai, não fala um negócio desse com a sua serva, porque era um sonho dela ter um filho. E aí Deus dá um filho para a mulher. E aí o menino está lá no sol, passa uma insolação violenta lá e cai lá morto. Gente, a atitude daquela mulher é a atitude que todo crente tinha que ter. Ela cata o menino, sobe no quarto do profeta, coloca o menino na cama do profeta, faz o quê? Saiu para lamentar para todo mundo. Meu Deus, cantou aquela música. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Foi isso? Não, gente. Catou um jumentinho, sei lá, quem era jumento, era camelo, negócio, não lembro mais. Subiu no bicho, o marido dela, onde é que você vai? Eu vou ali, de mineiro, vou ali. E aí o marido dela, tá tudo bem? Tá tudo bem. Encontrou com o povo no meio do caminho, você vai bem com a senhora? E ela falava o quê? Vai tudo bem. Ela não deixou. O profeta vê ela se aproximar. Geazi, Deus não me revelou nada não. Vai ao encontro dessa mulher, pergunta para ela o que aconteceu. Geazi chega e fala para ela, aconteceu alguma coisa? Ela, não, está tudo bem. Aí quando ela chega no profeta, ela fala, que dia que eu te pedi um filho? Você me prometeu um filho e agora ele está morto. Ah, eu vou mandar Geazi, não. Quem prometeu foi você, então você vai lá e você ore por ele. Essa mulher, ela traz um ensinamento muito grande para nós. Que muitas vezes nós perdemos coisas na nossa vida porque nós não cuidamos daquilo que falamos, por medo. Quem aqui já teve medo de alguma coisa e saiu falando desenfreadamente sobre aquilo? Todo mundo, gente. Você já reparou que quando a gente está com medo de uma coisa, a gente fica falando? A gente fica antecipando o negócio. Ai, meu Deus, e se acontecer? E se for? E se não sei o que lá? E se não der certo? Medo. E você já reparou que quanto mais a gente fala, mais é errado? A postura daquela mulher é fantástica. Porque ela olha e fala, não, eu vou contar o meu problema e o meu medo para quem me deu a palavra. E ela vai toda a trajetória dela quieta. Então, ela já traz um ensinamento para nós. Aprenda a falar menos. E é só falar o que Deus quer que você fale.
Porque o diabo, ele vive igual abutre mesmo, igual o urubu, curando. Ele vai rondar eu e você. E ele vai esperar que saia uma palavra da nossa boca para ele poder pousar nela. Aí é que está o negócio. Você vai dar essa palavra para ele usar ou não? Não. Só que muitas vezes nós damos a palavra para ele por quê? Medo. Medo. A gente acaba falando que não tem que falar. Mas pastora, mas está todo mundo falando que eu não vou conseguir. E daí? A última palavra vem de quem? Vem de quem? Deus falou? Deus falou? Se Deus falou, diga o que Ele falou. Se Ele não falou, diga tudo vai bem. Faz igual a Ben Jackson. Eu não vou morrer, não. Vocês podem dar um jeito aí, que daqui a pouco vocês vão ter que trazer eu de volta, porque eu não vou morrer. O marido dela já estava até preparando já mesmo as coisas. Foi. Os médicos falaram que não tem mais o que fazer por ela, né? E a igreja orando por ela. Só que ela decidiu no coração dela. Eu não vou aceitar essa palavra. Eu não vou aceitar esse medo. Porque há um dono sobre a minha vida e ele determina o meu futuro. A gente precisa chegar num ponto de não deixar o diabo implantar dentro do nosso coração o que ele quer que a gente pense ou o que ele quer que a gente sinta. Porque muitas vezes nós deixamos. Contar um testemunho aqui para a gente ir para o apelo. A gente cantou uma música aqui, Encontrei o Meu Lugar, não foi? E eu vi a Bispa Sônia contar o testemunho da música. E ela falou assim que Deus deu essa música para ela num dia, fazia um mês que ela tinha perdido o filho dela, o Tid. Ele tinha problemas renais. E aí ela falou assim que ela estava num culto e o apóstolo estava pregando e ele estava pregando sobre restituição. E ela virou para Deus e falou assim, Deus, como que eu vou te pedir para restituir? Se fosse há um mês atrás, dava para o senhor restituir, mas agora não tem como mais. O senhor já levou. Como que o senhor vai restituir isso? E aí ela disse que nessa hora o senhor falou para ela, eu sou capaz, eu não vou trazer de volta, mas eu sou capaz de restituir o meu lugar e a minha presença dentro de você. Eu posso restituir o sentimento da dor e a tristeza do teu coração. Eu posso remover isso e restituir a alegria e o sentido para você continuar vivendo, mesmo sem ele aqui. E aí foi onde Deus deu essa música para ela. Aí ela disse que fez uma oração para Deus. Ela falou para Deus, então Deus me ensina. E a partir daí ela começou a aprender em Deus. Como ser restituído de coisas que às vezes aparentemente não tem como voltar mais. Por isso que a música fala, ouvi tua voz, me chamando para viver melhor. Porque era uma situação difícil para ela. Era uma coisa que só Deus podia levá-la a viver numa posição maior e melhor. Eu quero que você entenda, saia daqui nessa noite com entendimento no seu coração. Tudo aquilo que Deus tem falado para nós, que Ele deseja fazer na nossa vida nesses 90 dias, vai depender dessas ministrações que Ele está liberando. Vai depender da decisão que nós tomamos diante dEle de não aceitar o medo, de não aceitar a culpa, de não aceitar o vitimismo. Vai depender de nós tomarmos uma postura, de chegarmos diante de Deus e falar assim, Deus, eu não vou dar ouvidos a nenhuma palavra que não venha do Senhor. Nenhuma. Eu estava falando para a Poli hoje, quanto o diabo é sutil. O avião da mulher caiu. A mulher, infelizmente, partiu para a eternidade. Daí, Ronilda, estou eu lavando a minha louça. E eu tive a curiosidade de ver, assim, de pesquisar a possível causa da morte da mulher. E aí, né, a possível causa é politraumatismo, vários traumatismos. E aí, você pesquisa um negócio e aparece um monte de sugestão de vídeo, não é? Aí estava lá. Ouça as últimas palavras
do voo, tarará, tarará, que caiu no ano de 1900, lá. E eu, muito curiosa, né? Fui ouvir. Aí já veio na minha cabeça assim, ó. Gente, o diabo, ele é muito, muito sutil. Aí eu já comecei. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para Curitiba, né? Ai, Jesus amado. Acho que eu vou de um ônibus. Aí eu lembrei, não, mas é muito difícil avião cair, né? Tem mais acidente terrestre do que aéreo, né? Aí veio na minha cabeça, não, mas faz tanto tempo que não cai um avião comercial. Vai que cai o meu. Aí eu tô lá, né, pensando. Aí, de repente, eu tô lá lavando a louça. Aí o Mael, ele morre de vontade de andar de avião, ele nunca andou de avião. E aí ele quer ir comigo. Aí eu já estava, por fim, irmão, eu já estava lá assim, ó. Nossa, se o Mael for comigo, eu já vou deixar a minha mãe avisada. Olha pra você ver, gente. Já vou deixar encaminhado, porque se esse avião cair, acontecer qualquer coisa. Não, mas você viu como é que é sutil? Tipo assim, ó, não tinha nada a ver comigo, não sou parente da cantora. Mas se você vê que uma notícia, você já começa a criar na sua cabeça. Quando eu acordei, eu falei, que está amarrado, expulso Satanás em nome de Jesus. Que eu já estava imaginando que o avião que eu ainda nem peguei, que eu nem sei quando é que vai pegar, pode cair. Mas como que foi plantado? Sutilmente. Daí vai um conselho para você que gosta de Datena. Ai, pastor, eu gosto tanto de assistir o programa do Datena. Ai. Você que gosta de assistir Luiz Bach. Que mais? Qual o jornal que sangra a televisão da gente? Quando eu era criança, tinha um Aqui e Agora, com aquele homem que falava. Como é que é? Gil Gomes. Com Gil Gomes. Sei que não tem mais, mas era o terror meu, porque o meu pai gosta dessas coisas sanguinárias. Meu pai gostava de assistir Linha Direta. E aí, Linha Direta passava, acho que toda quinta. O que ódio que eu tinha daquilo lá, gente. Porque o programa terminava. E esse bandido, ele pode estar aí, na sua cidade. Se você o avistar, ligue. E aí, irmão, na minha cabeça eu já criava um bandido aqui. Oh, meu Deus, essa cidade, no meio do nada. Aqui é um lugar propício para o bandido. Ninguém vai saber, meu Deus, você vai estar colhendo bandido aqui. Gente, você nunca... Fala a verdade, quem aqui já assistiu um desses programas e ficou pensando, será que esse bandido está perdido por aqui? Não. Todo mundo, gente. Mas você vê como que o que você ouve entra. Entra ou não entra? Quem aqui já assistiu Linha Direta? Você assistia aquelas histórias do Linha Direta, você se via na pele da mulher morrendo lá. Você nunca pensou, ai, misericórdia, você já até se imaginava passando por algo parecido. Tem até um fundo musical. Quando tinha a época do maníaco do parque, só os antigos saberão quem foi o maníaco do parque. Gente, eu não podia ver um trem na rua, que eu não tinha medo de passar nos trem. Não que é bom ficar andando em trilho, né? Mas, por quê? Você pode não estar lembrando na hora. Você pode ser um caso antigo. Você entrava no trem, você já lembrava da voz do Marcelo Rezende. Ele acompanhava as vítimas no trilho da cidade. Aí você já imaginava. Não é não? Por fim, você já escutava a narrativa do cara na sua cabeça, por fim você já está correndo no trem de medo. Gente, é verdade. É verdade. Por fim você está correndo já. E quando você estava no trem, passando no trem, quando você está no meio do trem, tinha um homem apontando lá, vindo em direção. Aí você ficava, meu Deus, eu volto para trás ou eu prossigo, eu não posso demonstrar medo. Nunca clamou tanto anjo na vida. Senhor, tem misericórdia, igual o Marco Feliciano. Senhor, manda 10 anjos, põe 10 na frente, 10 atrás, põe 50 aqui em cima de mim. É verdade. Aí, de repente, ia chegando mais perto, era um menininho. Ai, você via, não, mas estou mentindo? Por quê? Porque você ouviu alguém falar. Que pai aqui, vendo a história da Von Richthofen, só os antigos saberão.
Não ficou meio cismado. Esses dias eu vi um meme que eu falei, gente, é verdade. O menino fez um meme assim, ó. Ele está sentado com a família dele, e aí ele interpreta ele, a mãe e o pai. Aí tá lá assim, né, a televisão ligada nesses canais que sangram. E aí tá lá a notícia assim, ó. Ele é um jovem que não sai de casa. Você já viu esse meme? Ele era um jovem que não saía de casa. Segundo seus pais, não se socializavam, não tinham amigos. Aí o pai e a mãe já começam a olhar, né? Tipo assim, uai, parece que eu me identifico, né? Não tinha amigos. Parecia ser uma boa pessoa. Aí ele olha para o pai e para a mãe. E aí o pai e a mãe correm de medo dele. Gente, que pai e que mãe nunca pensou nisso? Quando estão ouvindo essas narrativas. Ai, era um menino bom. Nunca fez mal para ninguém. Aí você já começa a analisar o perfil. Não saia de dentro do quarto. Por fim, olha, que atira a primeira pedra, que pai, que a mãe, que mãe que nunca trancou a porta do quarto. Na dúvida. Mas por que você não confia no seu filho? Não, porque você ouviu. Porque você ouviu. Fica essa dica no seu coração. Cuidado com o que você ouve. Porque isso entra dentro do coração, produz uma semente e essa semente vinga. E aí o diabo, ele tem o que a gente chama de direito legal, porque ele olha como ele olhou para Jó e fala assim, tem um sentimento de medo dentro do coração dela em relação a isso, então eu posso usar. Eu posso usar isso contra você. Quantos pais já não pararam em algum momento da vida que você já viu aí, que criaram os filhos da melhor maneira e por alguma razão os filhos desandaram? Você pode ter certeza. Possivelmente em algum momento esses pais tiveram um medo. Eu não posso aceitar o medo, eu preciso confiar na criação que eu dei. Eu não estou falando, gente, que toda pessoa que cresce e desanda, eu estou falando que a culpa é dos pais. Mas eu já me questionei, por que tem pais, tem filhos cristãos que desandam? Você fica assim, gente, mas era uma bênção. Será que não aconteceu o mesmo que aconteceu com o Jó? Em algum momento os pais tiveram tanto medo que acabou inconscientemente entregando isso. Pastor, então eu não tenho que ter medo? Não. Eu preciso olhar e falar assim, a Bíblia diz o que em Salmo 127? Que os filhos são herança de quem? De Deus. Eu preciso olhar para minha filha e falar assim, Deus, é tua. E criá-la para a glória dele. E deixar com ele. Se eu começar a pensar no que pode acontecer, eu tenho que travar uma batalha no reino espiritual pela vida e pela salvação dela. Agora, se eu começar a pensar, cuidado, porque nem os pensamentos que nós temos são 100% nossos. O diabo, ele consegue implantar um medo no nosso coração por uma palavra que ouvimos e por um sentimento. Quantas vezes você está lá na sua casa e do nada vê um sentimento de medo? Ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir manter minha casa? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que isso aqui vai dar certo? Será que essa porta vai abrir? Da onde que veio esse sentimento? E muitas vezes a gente acha que é um sentimento e um pensamento nosso. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Em Adão e Eva, e eu quero finalizar falando isso. Em nenhum momento Adão e Eva expôs para Deus o que estava acontecendo. Vocês repararam isso? Eles não expõem. Em nenhum momento eles vão contar para Deus. Porque não pense você que a queda aconteceu. A Bíblia vai narrar só a queda. O momento que eles comem o fruto e caem. Mas a queda não começou ali. Você acha que Satanás entrou na serpente e a serpente já chegou e na primeira tentativa Adão e Eva cedeu? Foi assim? Não. Deus tinha dito expressamente. Ele fala assim, ó. O dia que você comer, interessante, Deus avisou, né? O dia, então esse dia vai chegar. O dia que você comer, certamente morrerás. O dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Se Adão e Eva tivessem
no meio da trajetória deles, contado para Deus, eles não teriam caído. Qual é o nosso maior erro? Nós não contamos para Deus os medos que temos. Você já notou? A gente só vai contar para Deus quando o trem já entornou. Eu quero te dizer duas coisas. A primeira, aprenda a expor para Deus. Deus, o inferno está tentando encher o meu coração com medo sobre essa situação. Senhor, eu estou morrendo de medo. Isso aqui ia acontecer. Só que eu sei que esse sentimento não é teu. E eu estou te pedindo agora, em nome de Jesus, julga esse espírito, que eu não sei se você sabe, mas o medo é um espírito. Então o que eu preciso fazer? Deus, julga esse espírito que está tentando me assombrar e tentando arrancar de mim uma palavra e uma postura para me destruir. Pastora, tarde demais, o medo já nasceu. Já estou até criando os netos dele. Nasceu, cresceu, multiplicou, e eu já não tenho mais o que fazer. Há esperança? Qual que é o caminho? O mesmo. Exponha para Deus e permita que Ele transforme a maldição em bênção. Deus, por medo, tomei as piores decisões, por medo, aconteceu isso, mas eu sei que o Senhor pode não apenas me perdoar, mas o Senhor pode transformar tudo que o medo levou de mim até hoje. O Senhor pode transformar, o Senhor pode trazer de volta, o Senhor pode restituir, o Senhor pode restaurar. Porque não existe nada que o Senhor não possa fazer. Sabe, hoje eu estava orando aqui, eu falei assim, Deus, como essa frase ela é verdadeira. A gente se esquece que Deus não muda. A gente se esquece que Deus ainda faz milagres. Esquece ou não esquece? Esquece. A gente se esquece que a graça, que é o favor que eu não mereço, ela permanece sobre mim, eu errando ou não. Eu não sei você, mas eu cheguei a uma conclusão nessa ministração, preparando a ministração. Eu cheguei à conclusão de que muitas vezes nós não expomos para Deus medos, nós não expomos temores para Deus, porque nós não nos sentimos merecedores de Deus consertar ou ajustar ou mudar nada. Sabe aquela coisa que você olha e você fala assim, gente, eu não mereço. E o Senhor falou uma coisa para mim nessa tarde, que aquilo encheu o meu coração. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu desejo que o Senhor enche o coração da tua igreja com essa mesma verdade. Você nunca vai merecer. Por isso que eu escolhi fazer. Qual foi o maior pecado da humanidade? A queda, gente, a desobediência. E eu quero te fazer uma pergunta. Mesmo quando o homem decide desobedecer a Deus, lá no Éden, Deus deu as costas? Não. E por que você acha que Deus vai dar as costas para você porque você falhou? Você já reparou que a gente falha? Falha aceitando medo, falha aceitando uma palavra, falha aceitando um sentimento. E a gente vai pedir perdão para Deus. Eu falei isso no início da ministração e eu vou voltar para fechar nisso. E a gente conta para Deus a nossa falha, buscando apenas o perdão. Ai, Deus, eu preciso que o Senhor me perdoe, e a gente para no perdão. Deus não quer apenas te perdoar. O perdão é a porta de entrada, né? É o primeiro passo. Mas se Ele já te perdoa, se Ele já me perdoa, por que não pedir? Deus, conserta. Conserta o que o medo levou. Por que não abrir o coração e falar para Deus, Deus, eu tenho uma visão errada sobre o Senhor? Porque eu vou te dizer uma coisa, parece que Deus só atende pessoas certinhas, né? Perfeitinhas. A impressão que dá é essa, que Deus só ouve e atende o clamor de quem nasceu na igreja, cresceu na igreja, nunca desviou, tem uma vida ilibada, perfeita. Quem disse isso? Se para Deus não tem distinção, eu posso não ter vivido no mundão, literal, com toda a podridão que o mundão tem, mas a semente do pecado está em mim igual a semente do pecado que está em quem viveu no mundão. Qual que é a diferença? Nenhuma. As experiências foram diferentes. Mas aos olhos de Deus tem diferença? Não. Eu convido você nessa noite a abrir o seu coração e a confessar para Deus os medos que você tem.
Quem sabe você chegou aqui nessa noite igual o Jó. Cheio de medo, de receios, de preocupações, de inquietações. E o diabo, ele tem conseguido encher o teu coração. E eu quero que você entenda isso. O medo, ele aprisiona, ele é uma algema na nossa vida. Seja qual for o tipo de medo que você chegou aqui nessa noite, eu convido você a abrir o seu coração. Se você recebe essa palavra, eu vou fazer um apelo aqui nessa noite. Você vai vir aqui na frente, você vai ficar da maneira que você achar mais confortável, ajoelhado, em pé. Mas você vai abrir o seu coração e você vai pedir para o Espírito Santo te libertar desse medo. Quem sabe você está como Jó. Quem sabe você não está como Jó, mas você está naquela, Deus, eu tenho medo, eu tenho buscado apenas o teu perdão, porque eu tenho dificuldade de acreditar que o Senhor pode, não porque o Senhor não tem poder, mas porque eu olho a minha vida. Lili, se você puder pôr um fundinho para mim? Porque eu olho para a minha vida, eu olho para a minha história, eu olho para as minhas circunstâncias, e eu não vejo razão para o Senhor fazer nada por mim. Em nome de Jesus, você vai sair desse culto nessa noite, deixando no altar de Deus tudo que te dá medo. O que te aprisiona? Você vai abrir a sua boca nessa noite e você vai confessar ao Senhor. Fala, Deus, eu tenho muito medo. Ou eu tenho vários medos. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de ficar desempregado. E eu tenho medo de não dar conta de pagar as contas da minha casa. Eu tenho medo porque quando eu chego no supermercado, eu olho a realidade do supermercado e eu falo, meu Deus, o que vai ser de mim no futuro? Eu tenho medo, pastora, do futuro dos meus filhos. Medo do que eles vão ser, medo do que eles vão se tornar. Eu tenho medo das portas não se abrirem. Eu tenho medo de não conseguir entrar numa faculdade, não conseguir me inserir no mercado de trabalho. Qual que é o medo que ronda a sua vida? Eu tenho medo de não conseguir um bom relacionamento. Eu tenho medo de casar. Eu tenho medo de não casar. Eu tenho medo de casar e não dar certo. Qual é o medo que você tem? Eu tenho medo de morrer, pastora. Eu tenho medo que alguém da minha família morra. Abre o seu coração para o Senhor nessa noite. E peça. Primeiro você vai confessar. Você vai expor. Você vai falar, Deus, eu estou expondo aqui no teu altar tudo aquilo que me dá medo, tudo aquilo que me apavora, tudo aquilo que me angustia. Irmão, se é uma coisa que te apavora, você tem que falar para Deus, Deus, isso aqui literalmente me apavora. Pensar nessa possibilidade é algo que me apavora. E eu estou te entregando isso nessa noite. Porque eu entendi que esse sentimento ele não vem do Senhor. E eu não quero ficar colhendo consequências que eu não preciso colher. Eu quero receber o teu perdão nessa noite. E eu quero receber a tua restauração também. Quem sabe você está aqui no apelo, você tem medo do próprio Deus? Fala para Ele, Deus, eu tenho medo, Senhor. Medo, porque eu acho que o Senhor vai me punir, eu acho que o Senhor vai me julgar. Eu acho que o que está acontecendo na minha vida é o Senhor me fazendo colher. E à medida com que você for orando, que você for colocando os seus medos para Deus, você vai pedir, Senhor, julga agora em nome de Jesus esse espírito que alimenta esse medo dentro de mim. Você precisa ter isso na sua mente. Todo medo que é implantado dentro de nós por palavras ou por sentimentos, esses medos eles são alimentados por um espírito maligno que não te deixa em paz. E você vai clamar ao Espírito Santo agora, você vai dizer, Espírito Santo, em nome de Jesus, julga esse espírito agora. Julga esse demônio, Pai. Esse demônio que me atormenta, que muitas vezes eu perco o sono, eu perco a vontade de comer, de pavor. Julga esse espírito agora. Tira, porque só o Senhor pode tirar da mão desse espírito esse poder que ele tem de dominar a minha vida. Eu não quero ser assim mais. Eu não quero. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite que o Senhor recolha cada oração, que o Senhor venha de encontro a cada pedido, a cada clamor aqui nessa noite. E comece a ministrar, porque o Senhor pode.
Que a mesma unção, ó Pai, que tem me visitado, que me visitou ontem, me visitou nessa tarde, que essa mesma unção desça sobre a vida das tuas ovelhas nessa noite, despedaçando todo o jugo do medo agora, em nome de Jesus Cristo. Tudo que te aprisionava, tudo que te amarrava num sentimento de temor, de incerteza, de insegurança, que te angustiava, que te pesava, vai cair por terra agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba a libertação do Senhor sobre essa área da tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, vai ministrando a tua cura sobre áreas, sobre emoções, sobre passados, cadeias do passado que te aprisionavam, situações do passado que ainda gerava medo e temor em você. Essas situações, elas não te dominam mais. Aquilo que não está mais debaixo do teu controle, que você não pode governar, entrega o controle para Deus agora. Fala: Senhor, eu estou com medo disso, mas eu não tenho controle, então eu estou te dando o controle dessa situação agora. Eu estou te dando o controle dessa vida, eu estou te dando o controle dessa situação, dessa história. Eu te dou o controle da minha vida, Pai, e eu decido nessa noite em nome de Jesus que o diabo não vai me roubar no medo. Aquilo que o Senhor me deu é meu, e eu não aceito perder isso para as trevas. Por isso, em nome de Jesus, todo espírito maligno que atuava em cima dessas situações, vão soltar a tua vida agora, vão soltar a tua história agora, vão soltar o teu passado, vão soltar o teu futuro, vão soltar agora em nome de Jesus. Senhor, vai liberando os teus anjos agora, e vai visitando a realidade de cada um dos teus filhos, e vai quebrando e vai destruindo toda a fortaleza do inferno que havia sobre você. Vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Todo o medo vai sendo removido. Os anjos do Senhor vão trabalhando agora e vão removendo cadeias, vão removendo sentenças, palavras que você ouviu que geraram medo em você, sentimentos, toda semente que o diabo plantou de medo no teu coração. Espírito Santo de Deus, desce com o teu fogo e vai consumindo esses sentimentos agora em nome de Jesus. Vai consumindo com essas sementes agora em nome de Jesus. Vai destruindo a força do inferno agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus a libertação do Senhor sobre a tua alma, sobre as tuas emoções. Você vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, eu estou livre em nome de Jesus de todo medo, de toda insegurança, de toda incerteza. Abra sua boca e fala: em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras eu sou sarado, eu sou liberto, eu sou restaurado. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. E eu sou livre, porque o teu sangue me garante essa liberdade. Então, em nome de Jesus, todo o medo que havia sobre mim, eu estou lançando agora sobre o Senhor. Não me pertence mais. Todo o domínio que o inferno tinha sobre essas áreas estão anuladas agora. Você não tem mais direito, Satanás, sobre nada da minha vida, da minha história, porque eu pertenço ao Senhor Jesus. Ele é o meu dono, eu sou propriedade dele, e eu decido viver a verdade de que eu sou herdeiro com Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, o que você precisa? Quais são as áreas que você tinha medo? Você vai falar assim: Deus, em nome de Jesus, eu recebo a tua vitória sobre essa área. Eu tinha medo se era na sua família, se era trabalho, se era pessoal, se era futuro. Você vai olhar para o Senhor e falar: Deus, em nome de Jesus, eu recebo agora sobre a minha vida a tua vitória sobre essa área. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora, porque o Senhor me proporciona todas as coisas. Amém, queridos? Pode voltar para o seu lugar.
Nós precisamos aprender a nos posicionar em Deus, a confiar no poder de Deus, na autoridade de Deus, a confiar no amor de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu citei uma viúva aqui. Não, na verdade citei uma mulher com um filho, né? Vai tudo bem. Que o diabo não consiga roubar, não consiga tirar de você nenhuma palavra de desistência, de medo. Pastora, mas eu não posso ter medo. Gente, é humano ter medo. Você não pode permitir que o medo se instale dentro de você. Leva ele para a presença de Deus. E só saia de lá quando esse sentimento já não te pertencer mais. Não é que você não pode sentir nada, mas eu não posso permitir que o medo me domine. Eu preciso levar esse medo e só sair de lá quando esse medo já não fizer mais parte da minha vida. Quando o meu coração conseguir olhar para Deus e falar: Deus, eu estou em paz. Ainda que tudo ao seu redor não tenha mudado, mas dentro de você haverá mudança, haverá paz. Isso é um sinal de que realmente você entregou para Deus. Amém? Para o nosso dízimo e oferta, nós temos vivido grandes momentos do Senhor para a nossa igreja, grandes milagres. Acredito eu que domingo a bispa vai contar alguma novidade sobre essa viagem do final de semana. Mas às vezes eu paro e eu começo a pensar em tudo que Deus tem feito, as portas que Deus tem aberto, as respostas que Deus tem enviado. E eu falo: Deus, só o Senhor poderia fazer. Por isso que nessa tarde, orando aqui, o Senhor falou para mim: eu não mudei. Não haja como se eu tivesse mudado, eu não mudei. Eu ainda tenho poder para fazer coisas incríveis, para fazer milagres extraordinários. Eu ainda permaneço no trono. E eu jamais me ausentarei de lá. E eu quero pegar esse texto, porque muitas vezes, para ministrar aqui o dízimo e oferta, a gente sabe que dizimar e ofertar não é só uma questão financeira, não trabalha só a nossa vida financeira, mas trabalha a nossa vida como um todo. Mas muitas vezes nós estamos assim, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda multiplica o pão, que Deus ainda multiplica vinho, que Deus ainda multiplica azeite. Nós nos esquecemos que Deus ainda abre ventre e dá filhos. Nós nos esquecemos que Deus ainda ressuscita mortos. Nós nos esquecemos. E eu quero trazer essa palavra para esse momento de dízimo e oferta. Na hora que você for colocar o seu dízimo e a sua oferta, olhe para o Senhor. E se dentro do seu coração você se esqueceu de alguma coisa que Ele pode fazer, você vai pedir: Deus, eu preciso que o Senhor resgate dentro de mim a consciência de que o Senhor não mudou. Eu preciso de um milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa viver do Senhor nessa noite, mas você pode levantar um clamor para Ele dizendo: Senhor, o Senhor ainda faz milagres. Porque se tem uma coisa que o diabo conseguiu roubar dos cristãos nesses últimos tempos, é a memória de que Deus ainda faz milagres, de que Deus ainda abre portas, de que Deus ainda move as coisas de lugar, de que Deus não mudou. Tem um envelope aí na sua cadeira, você vai colocar o seu dízimo, a sua oferta. Eu convido você a vir aqui no gasofilácio. Na hora que você colocar o seu dízimo, a sua oferta, você vai fazer um pedido ao Senhor. Fala: Deus, eu preciso viver esse milagre do Senhor. Porque quando nós nos importamos com a casa dEle, quando nós nos envolvemos com o projeto dEle, tudo aquilo que é importante para nós se torna importante para o Senhor. Essas semanas nós mexemos em algumas coisas aqui na igreja, como a caixa d'água, mexemos com calha. Nós temos o projeto de trocar, né, todo o forro da igreja para colocar o ar-condicionado. E tudo isso demanda investimentos. Que o Senhor possa encontrar em nós pessoas que creem em milagres, pessoas que vivem milagres e pessoas que plantam na presença do Senhor para colher milagres. Entenda que quando Deus fala de prosperidade, Ele não está falando de dinheiro. Ele está falando de uma vida abundante, seja na família, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu levanto cada dízimo, cada oferta ao Senhor nessa noite. Senhor, eu creio que o Senhor ainda faz milagres, que o Senhor ainda permanece o mesmo, porque a Tua palavra diz isso, que o Senhor não mudou. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor recolha a oração de cada um dos Teus filhos.
cada pedido de milagre, de interferência, de respostas que os teus filhos levantaram aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor que o Senhor libere essas respostas sobre eles agora em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo, ó Pai, que nós temos plantado na Tua presença, clamado ao Senhor, que haja a liberação do Teu milagre, da Tua provisão e da Tua resposta sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, pela vida do Rodrigo Souza. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te clamamos, como o Senhor ainda é um Deus que faz milagres, nós te pedimos, toca na vida do Rodrigo, e em nome de Jesus, ó Pai, que esse câncer venha secar até a raiz, ó Pai, que o Rodrigo viva o milagre da cura do Senhor sobre essa enfermidade em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade, ó Pai, seja removido da vida dele. Nós também oramos, ó Pai, pela cura da Elane, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, traz a Tua restauração sobre a vida dela, traz o Teu milagre sobre a vida dela, a Tua cura sobre ela. Oramos, ó Pai, pela libertação e salvação da Ana Clara, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, liberta a vida dela, dê a ela uma experiência mesmo de salvação, de conversão, uma experiência para que ela possa Te conhecer. Também oramos, ó Pai, pelo pai da Ana Clara, em nome de Jesus, ó Pai, que todo mal que possa estar sobre a vida dele venha ser removido agora, em nome de Jesus, que haja a restauração do Senhor sobre o físico dele. Te pedimos, ó Pai, liberta a vida da Lúcia, quebra mesmo, ó Pai, todo o jugo das trevas de sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Também oramos, ó Pai, pela vida do Reinaldo, em nome de Jesus, que esse diagnóstico, ó Pai, que esse diagnóstico de morte que está sobre a vida dele, que essa sentença, Pai, de morte, seja revogada agora, em nome de Jesus. Nós chamamos, ó Pai, o Teu milagre sobre a vida desse homem, dê a ele uma experiência com o Senhor, dê a ele a experiência de Te conhecer, ó Pai, de saber que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Também oramos, ó Pai, pela vida do Joaquim, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é aquele que começou a boa obra, e o Senhor é aquele que concretiza a obra que o Senhor começa. Por isso nós oramos agora em nome de Jesus, que o Senhor visite o organismo dessa criança, e vai removendo toda a bactéria agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim como a Benny Jackson, Pai, ela já é adulta, ela teve condições de parar e falar, eu não aceito esse diagnóstico. Nós nos levantamos, ó Pai, ele é apenas uma criança, mas nós nos levantamos agora e nós declaramos, nós não aceitamos esse diagnóstico. Por isso, em nome de Jesus, que isso seja retrocedido, Pai, na vida dele agora, em nome de Jesus. Que haja, Pai, o Teu milagre completo sobre a vida dele, que o Senhor venha dirigir os médicos, que o Senhor venha dar sabedoria para os médicos, aquilo que compete aos médicos fazer, que o Senhor esteja instruindo, direcionando, mas aquilo que só a Tua mão é capaz de fazer, nós oramos, ó Pai, que o Senhor realize um milagre na vida dele, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, porque nós cremos que Tu és um Deus que ainda faz milagres, e ainda, Pai, que as respostas sejam contrárias, nós cremos no poder que há no Teu nome, Jesus. Então, sobre a vida do Joaquim, sobre a vida de cada pessoa aqui, de cada pedido de oração, nós chamamos a Tua cura, nós chamamos a Tua restauração, nós chamamos o Teu milagre, porque nós queremos ver nesses últimos dias da igreja o Teu avivamento, e dentro do Teu avivamento há curas, há milagres, há prodígios e há maravilhas. E nós chamamos isso sobre essas vidas agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós Te pedimos, nos leva, Pai, debaixo da Tua mão para as nossas casas. Nos dê um final de semana, Pai, abençoado, cheio da graça, do sustento, da fortaleza e da alegria do Senhor. É o que nós oramos agora em nome de Jesus. Traga a bispa amanhã, o pastor Eduardo, de viagem para Paraíso, debaixo da Tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém?